Boa noite, amigos. Aqui o Saulo Matheus Tiburcio, do canal Psiquiatria. Esse é um vídeo muito difícil para mim fazer. Algumas pessoas do canal Psiquiatria, elas vêm me fazer muitas perguntas. Eu já falei em outro vídeo aqui a respeito disso. O que eu mudei, o que eu não mudei. E vem alguns fazer perguntas e alguns trazer acusações. Por exemplo, muitos que eram mais antigos vêm perguntar: Matheus, por que você virou Olavete? Então vem alguns mais recentes, os inscritos mais recentes geralmente são alunos do Olavo, são pessoas influenciadas pelo Olavo, olham para trás e veem os vídeos antigos e se espantam também com algumas opiniões. Matheus, por que você você era mesmo integralista ou anti-neocon, ou nacionalista, ou algo assim? Então, eu acho que é bom eu dar aqui, explicar aqui um pouco, dar o meu testemunho intelectual, até porque tem muita coisa que essa nova geração não viu ou se esqueceu, etc. Mas é o seguinte, quando eu entrei na internet, eu comecei a ter internet lá por 2008, 2009, 2010, você tinha uma coisa que monopolizava muito o discurso, que era a questão da apologética contra o protestantismo. Nessa época o protestantismo estava ganhando muita força no Brasil, principalmente entre a juventude. Você tinha muitos ataques que os católicos sofriam diariamente. Foi nesse contexto que eu encontrei, por um acaso, a obra do Orlando Fedeli. Aqui me ajudou muito a entender certas coisas que eu não entendi ainda. Eu confesso que essa questão sobre gnose, isso tudo, era algo acerca do qual eu já sabia. Porque eu era, nessa época, eu tinha lido algumas coisas do Harold Bloom, que ele é um autor gnóstico, e ele nos dava muitas informações sobre o que isso era. Então, eu acho que por causa disso, eu tive uma facilidade muito maior de assimilar as teses do Fedeli, de entender as teses do Fedeli, do que muitos outros tiveram. Eu acho que eu sou talvez uma das pessoas que, sem ter sido discípulo orgânico do Fedeli, mais o leu e melhor entende as teses dele. Isso eu ouso dizer. Eu acho que eu sou uma das pessoas, entre os que não foram discípulos do que foi publicado da obra do Fedeli, eu acho que eu li quase tudo. E eu me lembro do dia, isso foi em 2010, quando o Fedeli morreu. Foi um dia muito triste. Então, quando o Fedeli faleceu, eu fui procurar outras coisas. Eu fui procurar informação em todos os lugares em que eu conseguia encontrar. Então você tinha nessa época blogs católicos muito bons. Hoje não tem mais. Blogs católicos e conservadores. Eu procurava informação tanto no Brasil quanto no exterior também, em outras línguas. Mas eu não queria falar aqui dessa parte das outras línguas. No Brasil, hoje em dia, isso se acabou. Você tinha uma série de figuras que elas ajudavam. Tinha um blog muito bom. Hoje ele não existe mais, eu já procurei. Não sei quem era o dono. Não posso falar nada. Que
era um blog olavista. Nessa época eu não conhecia muito o Olavo, eu só conhecia o que o Fedeli dizia dele. Um blog chamado Adversos Hereses. Tinha muito material interessante, embora tivesse algumas coisas de que eu particularmente discordava. Eu acho, não tenho certeza, que esse pessoal desse blog foi quem depois deu origem ao movimento eurasiano no Brasil. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que sim, por causa de algumas coisas que se vê. Posso estar enganado, por favor, me corrijam. Eu até gostaria muito de ser corrigido, porque isso que eu estou dando aqui é a memória de uma época que meio que se perdeu. Você tinha muita gente inteligente nesse tempo que desapareceu, sumiu, ou foi esquecido, ou talvez até tenha falecido, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu vou tentar aqui descrever um pouco de como era essa luta. Nessa época praticamente não havia movimento conservador no Brasil. Havia alguns idosos que ainda defendiam ideias conservadoras. Tinha alguns idosos monarquistas que eu tive ainda a oportunidade de conhecer alguns, a maioria já falecidos e que realmente não. Isso mereceria um vídeo à parte, as pessoas que eu encontrei na minha vida. E tinha dois blogs que eles tinham um conteúdo muito acima dos demais, isso no meio católico. Um era o blog do Anguete, do professor Antônio Emílio Anguete Araújo. Ele tem até um canal que eu vou linkar aqui embaixo, eu vou colocá-lo também, porque eu sou muito ocupado, esquecido, ainda não coloquei o canal do Anguete, que nessa época eu ouso dizer que o Anguete foi o tradutor, um dos grandes tradutores de Chesterton para o português. Foi tradutor também do Belloc, do C.S. Lewis, ele é professor na Federal de Minas Gerais. Ele tinha um material muito bom, e ele foi aluno tanto do Orlando Fedeli quanto do Olavo de Carvalho. E ele sintetizava tudo isso com a grande cultura que ele tinha na sua para formar um arsenal único que eu tinha à minha disposição. Acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com o Olavo de Carvalho e também com o padre Paulo Ricardo, de que, no entanto, eu nunca fui muito próximo, eu nunca vi muito o padre Paulo Ricardo, embora eu goste de algumas coisas dele. Você tinha outro blog que era um blog tomista, chamado Contra Impugnantes, que era o Sidney Silveira, do Carlos Nogueira. Isso me deixou apaixonado pelo tomismo. Pelo tomismo. Eu fui estudar essas questões. Nessa época eu tinha algumas dúvidas de fé pontuais. E eu decidi. Havia um site chamado SPES, Seminário Santo Tomás de Aquino. Esse SPES era, digamos assim, que era um grupo que girava em torno do mosteiro da Santa Cruz, e que um dos membros dele era o Nogueira. Eu enviei uma vez uma carta ao Nogueira sobre a questão de algum antipapa, uma controvérsia que eu não me lembro bem. E o Nogueira me respondeu muito prontamente. E nisso, eu me correspondi com o Nogueira por um bom tempo. Isso foi em 2011. O Nogueira, inclusive, ele me excluiu das redes sociais. Eu não sei o que aconteceu, não sei qual é a razão. Mas também não quis importuná-lo acerca disso. Hoje em dia já não me identifico mais com muitas coisas que ele defende, mas a ajuda que ele me deu nesta caminhada foi muito grande. E nisso eu já começava a ver o Olavo de Carvalho, mas sempre com um olhar muito negativo e muito crítico.
que nesse período aconteceu uma coisa que eu acho que nem todo mundo percebeu ainda, mas eu fundei nessa época um grupo que era um grupo de jovens de Sobral, primeiro um grupo conservador, mas um grupo conservador muito eclético, que misturava monarquistas com integralistas, com liberais, conservadores liberais, quase fascistas, mas que depois tudo se sintetizou num grupo católico, que é o grupo, a Iniciativa Condor, que hoje ela tem um canal no YouTube, ela disponibiliza vídeos. Eu sou atualmente o vice-presidente da Iniciativa Condor. Muita gente não percebe que eu sou membro da Iniciativa Condor. Muitos nem sabem que a Iniciativa Condor existe com um grupo que não é o canal. E acontece que nessa época o Condor ele promoveu uma certa cruzada contra o Olavo de Carvalho. Nós fomos o primeiro grupo a bater de frente com o Olavo. Nós batíamos mesmo, fazíamos postes contra o Olavo e tudo. Chegou até a nós a informação, chegou a nós por uma pessoa que é fonte segura, de que o Olavo estava muito insatisfeito com o que nós estávamos fazendo, porque o nosso trabalho ganhava visibilidade. Chegou a nossa informação que o Olavo não gostou muito disso que nós fazemos. Não, até hoje eu não tenho como confirmar. Eu não sei se ele sabe. Ele sabe do meu trabalho, até porque ele já andou arengando um pouco também, mas eu não sei se ele sabe o que acontece, mas é o seguinte: nós nunca aceitamos o neoconservadorismo. Como até hoje aqui não se aceita. Eu sou neocon. Então, nisso surgiram muitos conflitos. Mas e nisso nós criticávamos muito o Olavo de Carvalho. Mas veio a mim o seguinte pensamento. Veja, você tem na internet estrangeira tanta coisa ruim, tanto material ruim sendo divulgado. Tem tanta besteira. Não, ao contrário. Na internet estrangeira tanta coisa boa. Tanta coisa, uma riqueza enorme. Católicos e não católicos. No Brasil, você tem essa pasmaceira que está aí. Então eu decidi criar um canal próprio, que foi o canal Siqueton. E que esse canal gosta da honra dupla de ser o primeiro canal católico a ter criticado o Olavo. Eu fiz um vídeo chamado Declínio do Olavismo Cultural. Esse vídeo eu dizia o seguinte, e eu ainda mantenho o que eu disse. Ainda mantenho 90% do que eu disse. Tem alguns exageros. Algumas coisas que eu falei sobre o COF, que realmente depois eu fui fazer e eu vi que eu realmente não eram pertinentes, mas eu disse o seguinte. Eu disse o seguinte lá. O Olavo disse que iria criar uma elite intelectual. Isso não aconteceu de jeito nenhum. Na época, eu era o único canal de direita que dizia isso. Eu fui muito criticado. Inclusive, esse pessoal aí do grupo Padre Biapina, que eles estão pagando agora de integralistas, eles viviam dizer: Mateus, nós gostamos do seu canal, que eles me divulgaram, estiveram os primeiros a me divulgar. Nós gostamos do seu canal, mas não gostamos da sua crítica ao Olavo. Temos que tirar essa parte aí. Inclusive, quando começou a briga, vieram pessoas me dizer isso, mas Mateus, como é?
eles sempre discordavam de você e te criticavam, inclusive, por você ser contra o Olavo. E como foi que houve essa inversão? Eu não sei a evolução do pensamento deles. Eu sei da minha. Então, mas acontece que é o seguinte, eu fui ver o Olavo. Eu já via o Olavo. Eu sempre tive pontos de concordância com ele. E sempre tive pontos de atrito. Só explicar aqui, essa minha tese de que o COF não formou a elite intelectual que era necessária, foi depois admitida pelo próprio Olavo de Carvalho. Em uma aula posterior do COF, um ano depois. Em termos surpreendentemente semelhantes aos meus. Algum idiota pode querer dizer, mas o Olavo plagiou? Não, plagiou não. Ele é mais do que suficientemente capaz de chegar a essa conclusão. Mas, ou seja, a crítica que eu fiz e pelo qual eu era criticado naquela época, já é algo que os olavistas aceitam. Acho que muitos podem nem saber que eu defendi isso, mas tudo bem. Então, fui ver algumas coisas que o Olavo dizia. E, ainda que eu mantenha as críticas que eu fiz, grande parte das críticas que eu fiz em público e em privado, ainda que não mantenha o desprezo que eu tinha, eu fui perceber o seguinte: no Brasil se teve um exílio do Logos. Se existe, sob alguma forma, um retorno do Logos ao Brasil, e quando eu vi os livros do E. Michael Jones, quando eu conheci o E. Michael Jones, eu percebi que foi indicado pelo Olavo, diga-se de passagem, eu percebi que isso realmente existia. Então, se isso havia, isso vinha do Olavo. Não tinha como negar. Até a obra do próprio E. Michael Jones, quem divulgou no Brasil foi o Olavo. Isso é coisa que não tem como esconder. Então, paciência. Por que eu vou me opor ao Olavo? Então eu fui estudar as teses dele e vi que havia lá muito de valor. Assim como eu também encontrei muitos pontos com que eu discordo completamente. Existem, inclusive, alguns pontos da obra do Olavo que eu acho perigosos. Por exemplo, o Olavo tende a uma visão pauperista da religião. Isso eu não posso aceitar, de jeito nenhum. Eu até irei expor isso melhor na aula que eu farei do curso de Filosofia Prática sobre o Jardim das Aflições. O Olavo tem a visão pauperista da religião. Isso eu não aceito. A teoria dele, da história universal dos discursos, é algo que, enquanto muito bem construído e tudo, eu também não posso aceitar. Mas que o retorno do Logos no Brasil teve no Olavo um agente, e um agente tão eficaz que conseguiu desmontar o projeto mais eficiente de poder que o Brasil já teve, isso é um fato. O homem é complicado? Pode até alguém dizer que é, mas paciência. Paciência. E eu vejo o seguinte, que exatamente nesses setores católicos nacionalistas que se criticava muito o Olavo, exatamente nesses setores que você está vendo agora o fenômeno da apostasia. Tem muito católico desses setores que ele vira ortodoxo.
que é uma coisa muito estranha, um patriota brasileiro, alguém que defende a cultura brasileira, ir para a igreja ortodoxa. Tem outros que buscam no Dugin, e lá eles encontram as teses do René Guénon. Ou seja, eu percebi, praticamente todos defendem um pauperismo extremo em relação à igreja, praticamente todos negam que o Cristo seja o fim último. Ou seja, esse povo aí, com o qual eu me aliava, foi fazer todas as coisas pelas quais eu criticava o Olavo. Até pior. Então eu vou ficar do lado, vou ficar contra o Olavo. Não vou. Desculpa, isso que eu falei aqui é a verdade. Então, pode todo mundo se irritar com esse vídeo, mas é fundamentalmente isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente, compartilhe. Dê algum dinheiro no apoio, se tiver. É muito fácil, é muito barato. Então se inscreva, torne-se membro do meu canal para fazer o curso de filosofia prática, que eu explico muitas outras questões. E se alguém tiver alguma... Queria pedir rezem por mim, eu queria pedir um favor a vocês. Se alguém aqui tiver alguma história daquela época, alguma lembrança daquele período, né, que é uma era muito esquecida, principalmente pelos jovens, coloque aqui nos comentários. Talvez você até já tenha me visto em algum lugar nessa época. Pois um forte abraço a todos e até logo.